eu quero aqui três marcas, três realizações desta gestão. Pela primeira vez, tanto o Estado como a Prefeitura e a sociedade civil estavam no mesmo lado. Isto tornou possível que a revitalização do centro e o comércio florescente da região central acontecesse. Então, este é o maior prêmio que eu levo dessa gestão. E aí, o que fica como ponto 2? O ponto 2 foi a rede das distritais. Hoje elas todas conversam entre si, todas têm a mesma filosofia, o mesmo trabalho e a mesma oferta de serviços ao público. E o terceiro, com as parcerias com outras entidades, porque a associação comercial entendeu como uma entidade de classe, embora nós tenhamos todos os setores de atividade, a necessidade de ouvir as outras comunidades. Olá, começa agora mais uma edição do DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Este não é um episódio qualquer, é balanço de gestão. Hoje, o nosso cenário é preenchido por décadas de história. Recebemos Roberto Matheus Ordini, aquele que, nos últimos 3 anos, conduziu a voz do empreendedor paulistano, mas que há 45 anos caminha pelos corredores desta casa. Parte disso na Rua Boa Vista, 51, Centro Histórico de São Paulo. Da Distrital Centro à presidência de uma das maiores associações comerciais do mundo, que tem 131 anos de história, em sua bagagem, ações de grande repercussão, construídas pelas mãos de quem aqui trabalha. Falo da Associação Comercial de São Paulo, que marca não só a cidade, mas o país por sua relevância social, política, representativa. A pauta, portanto, vamos dar voz a Roberto Matheus Ordini, que se despede da presidência desta casa nesta segunda-feira, 30 de março de 2026. Doutor Ordini, obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo tão precioso. Eu é que agradeço a gentileza, estamos aqui às suas ordens. Vamos lá, que a pauta é meio grande. A gente começa falando primeiro de parte pessoal, trajetória. O senhor há 45 anos nessa casa. Quando o senhor lembra do seu primeiro dia na Distrital Centro? Qual é a memória? Lembro. O que vem na memória? O primeiro dia, a Distrital Centro foi fundada em 1980, outubro ou novembro, e teve um jantar. E eu fui convidado para esse jantar. Então, não conhecia ninguém da Distrital, mas nesse jantar eu conheci as pessoas, sentei na mesa e me receberam muito bem. E, a partir daí, começamos a nossa atividade. No primeiro dia, eu era apenas um ouvinte, né? E aprendi muito. Mas, à medida que nós íamos nos habituando e também aprendendo a conviver na Distrital, começamos a participar. O primeiro conselho que eu passei a participar foi o Conselho Jurídico, que é a minha formação é jurídica. Então, havia aqui um conselho jurídico, não na Distrital, mas na Central, presidida pelo Ives Gandra da Silva Martins, na época. E eu tive o privilégio de conviver com ele durante alguns anos nesse conselho. Paralelamente, nós discutimos os problemas da cidade. E uma das coisas que eu sempre fui muito inconformado era com a deterioração do centro. O centro se deteriorou de uma forma espantosa e muito rapidamente, por várias razões. Uma das causas principais foi uma obra no Anhangabaú, feita pela prefeita, então, da época, a Irondina. Ela separou os dois centros e a via de comunicação do Centro Velho para o Centro Novo. Nos pareceu, naquele momento, um erro muito grande, porque você gerou uma vacância numa região que tinha um comércio muito ativo. Que é o Centro Histórico. Que era a saída do Centro Histórico para a entrada do Centro Novo, que era a São João. Ali tinha um comércio no quarteirão do Anhangabaú até o Paissandu muito forte, que já começou também
a perder força. Além disso, no Centro Velho, que era o centro histórico, o Centro Velho, que era direita e São Bento, nós começamos a ver uma queda de movimento, o que é muito triste. E aí começamos, logo depois, uma campanha pelo Diário do Comércio, que era a recuperação do centro. Então, consistia em reuniões junto com o JB de Oliveira, que era um outro companheiro nosso aqui na casa, e mais alguns companheiros. Começamos nessa campanha, entrevistando pessoas, conversando e examinando principalmente os problemas, os pontos fracos daquela região. E aí, logo depois, eu assumi um cargo na diretoria da Distrital e, em seguida, começamos a nossa história até atingirmos a superintendência, que é o cargo máximo, onde ficamos lá por 4 anos. 2 gestões de 2 anos cada uma. E ali tivemos a oportunidade de fazer um trabalho gostoso e já sempre com foco na revitalização do centro. Essa é uma bandeira, com certeza, da sua gestão. A gente vai falar disso mais adiante. Mas o bichinho do associativismo pegou o senhor, né? Bom, isso eu sempre achei importante, sabe, Bruno? Eu acho que o ser humano é um ser social. Sim. E nós temos que estar juntos, mas de forma produtiva. Sempre tive uma visão de que o associativismo é um dos caminhos extremamente importantes, se não for o único, para unir as pessoas. E a associação permite exatamente isso. A importância do associativismo é justamente a junção de forças e essa interlocução possível que vocês conseguem fazer com os órgãos de poder do país. Exatamente. A partir daí, quando você ganha um corpo, você ganha força e a sua voz é mais ouvida, né? Agora, nessas 4 décadas, o senhor viu o Brasil mudar drasticamente e houve alternância de poder, houve uma série de eventos extremamente relevantes. Que lição valiosa do chão de fábrica, das distritais, lhe deu combustível e bagagem, essa coisa que embarca para conseguir chegar à presidência de uma associação tão relevante e fazer um trabalho por 3 anos de gestão e de interlocução com esses poderes, olhando para passado e olhando para presente? Que análise o senhor faz desse país do passado, que o senhor acompanhou, essa trajetória que o senhor fez no paralelo, na distrital, e depois foi vice-presidente, chegou à vice-presidência, e aí, como presidente, olhando para trás e olhando para o retrovisor e para frente. Para frente, digo, neste momento, o que dá para dizer que deu para embarcar em termos de experiência para poder tocar essa associação, doutor Foi Ordini? muita experiência. Em primeiro lugar, depois da minha gestão, que para mim, evidentemente, foi gratificante e espero que tenha sido útil, e deve ter sido, porque contribuí com grandes discussões do centro e participação em muitos eventos, de maneira que buscava o nosso objetivo. Né? A Distrital Centro cresceu, ganhou uma sede muito bem colocada, que era a antiga sede do jornal Diário do Comércio, e que ficava na região ali da Liberdade, e ali tivemos a oportunidade de fazer muitos eventos, muitos seminários, e aquilo me deu a oportunidade de ser convidado pelo presidente Afif, Guilherme Afif, para vir para a vice-presidência e coordenar as distritais, o que foi uma honra muito grande, permitiu que eu começasse a
trilhar por todas as entidades da associação, ver os problemas das comunidades locais, e a nossa experiência na Distrital Centro nos ajudou a orientar aos novos superintendentes de distritais, e essa aproximação também formou um grupo de trabalho excelente, que hoje, inclusive, eu posso dizer, é o coração da associação comercial, no que diz respeito ao associativismo e a serviços, e todas as 15 distritais têm um papel preponderante. E isso nos trouxe a oportunidade, muitas vezes, de representar a associação comercial em muitos eventos, em comissões do governo, em seminários em que se discutiam os problemas da cidade e até do país. Agora, nesse período, nós tivemos um período que eu acho que o Brasil ainda estava muito bem, né? Vinha de uma economia viva no período até 85, quando houve aquele movimento. Todos esses movimentos a Associação Comercial participou, né? E das diretas já, inclusive, e a partir daí, com a eleição a volta da democracia, Exato. a eleição do presidente Sarney, nós nos lembramos que houve um problema muito sério com relação à inflação na época, que trouxe um desgaste muito grande para as empresas, muitas empresas tiveram dificuldades de sobreviver, e a associação começou a ganhar muito corpo, né? Não só em São Paulo, mas realmente, como você falou, nacionalmente. E nesse interim nós vimos aí vários momentos da nossa economia, da nossa política. Não vou entrar em todos os detalhes para claro, temos... não crescer, mas posso dizer o seguinte: nós tivemos um período triste, que ainda estamos tendo nesse momento, de ver o Brasil, que chegou a crescer 7% na década de 70, recuar com inflação alta, com queda de crescimento, e hoje crescemos pobremente 2%. Alguns países, na época, que estavam distantes, como os tigres asiáticos, né, todos eles cresceram muito, e o Brasil perdeu posição. Países como a Índia, que estavam lá atrás, se recuperaram, estão crescendo, e hoje com uma economia grande. Posição. A própria China, que a gente conversava antes de... E o Brasil, que era uma 7ª ou 8ª economia do mundo, hoje é a 14ª. Isso não tem razão nenhuma de ser. A gente vai entrar no campo econômico depois, mas o senhor é advogado, né? E aí o senhor entra no associativismo, gosta muito, né? É cativante mesmo. Eu posso dizer com as minhas próprias palavras. É cativante mesmo. E acho que fazer a diferença para a sociedade é algo que, quando você olha para o espelho, você diz: eu estou realmente fazendo algo de útil e isso está impactando a vida das pessoas. Sem dúvida. Acho que isso é o ponto alto do associativismo, claro, da filantropia, enfim. Até porque muitos cargos aqui, as pessoas podem não saber, mas são cargos sem remuneração alguma, ou seja, são voluntários. Com certeza. Todos eles de direção, todos nós somos voluntários. A gente faz isso por uma paixão, né? Primeiro porque está na natureza de cada um de nós que aqui estamos, né? Servir. Aprendemos isso. Não é justo que eu tenha sucesso pessoal e não possa doar um pouco daquilo que nós temos. Devolver para a sociedade. Devolvendo para a sociedade. Esse é o espírito que norteou. E as bandeiras dessa casa, que sempre foram muito fortes, que também batia com aquilo que eu sonhava, que é a liberdade de empresa, a economia de iniciativa privada, direito de empreender, abrir o mercado que foi durante muito tempo muito fechado, né?
E isso veio ocorrer, muito, perdemos tempo com isso. Mas, de qualquer maneira, hoje temos uma abertura ainda não plena, mas relativa para o mundo, e isso está permitindo que nós enxerguemos bem o que acontece lá e queiramos repetir aqui. Eu quero perguntar o seguinte, muito em cima, até eu ia perguntar anteriormente, mas não consegui concluir. O senhor é advogado, começou a trabalhar no associativismo, gostou muito, ficou, trilhou um caminho, que é uma jornada de herói, quer dizer, começou ali timidamente na Distrital Centro e devagar foi alcançando ali o seu espaço até chegar à presidência da Associação Comercial de São Paulo. Em algum momento deu um estalo, o senhor fez algum tipo de autoanálise e pensou, agora é a minha vez de conduzir esse leme? Olha, por incrível que pareça, é claro, todos nós queremos crescer, não vou ser falso de dizer, mas a presidência chegou naturalmente, sabe? Eu não forcei, mesmo porque no cargo que eu tinha liberdade de fazer como vice-presidente e participar de muitos eventos enfim, participar da vida ativa da entidade, né? E sempre convidado para estar junto aí da presidência, etc. Então, não foi que eu tenha perseguido a presidência, mas ela foi um resultado natural quando eu fui convidado também pelo presidente Guilherme Afif, né, junto com outros nomes como Gilberto Kassab e mais outros diretores, me indicaram para que viesse a assumir a presidência, o que eu tive muita honra a partir de 2023 e durante esses 3 anos, embora desgastando bastante energia, foram 3 anos gratificantes, porque nada é mais feliz para uma pessoa da oportunidade de se realizar e ver os seus sonhos se transformarem em realidade. Fazer o que a gente gosta de fazer. Ah, isso é muito bonito, é verdade. A gente tem sonhos e quer realizá-los. Então, o senhor sai com essa sensação de que realizou um sonho, Com uma certeza, parte dos seus desejos de vida estão plenamente alcançados. Eu acredito que sim. Eu tive a oportunidade que poucas pessoas têm, mas que, na verdade, para mim me satisfaz. Plantei uma árvore, escrevi um livro, tenho uma família querida, né? Hoje com netos, e na minha atividade socioeconômica, né, também foi uma vida, não fiz fortuna, mas tive Tudo bem. uma vida razoavelmente bem. E nessa oportunidade de servir a entidade, nesses 3 anos como voluntário, eu me senti gratificado, com certeza. O senhor descreveu a sua jornada como belíssima, porém repleta de desafios. Quais foram as batalhas de bastidores que o público não viu, mas que foram cruciais para manter a CSP forte, doutor Ordine? São muitas, né? Porque as bandeiras é a ajuda do pequeno empreendedor, as pequenas empresas. Porque a entidade, embora agregue todo tipo de atividade e todas as categorias de empresa, nós sabemos que as grandes têm uma estrutura suficiente para poder sobreviver. As pequenas não têm. Os pequenos precisam de um apoio externo por causa da burocracia, que é muito grande, por causa do sistema tributário, que é confuso. Não que seja confuso para os técnicos, mas para o pequeno empreendedor, ele não tem. Ele sabe fazer o seu negócio, comprar, vender, prestar serviço, aquilo ele faz bem. Mas quando é exigido, né, a
cumprir obrigações, principalmente formais, chamadas obrigações acessórias, Sim, os acessórios. ele fica muito desgastado. Então, essa preocupação nossa de bastidor foi muito difícil. Nós conseguimos, numa luta conjunta, porque nunca isso é individual. Nunca é. Isso é preciso que seja marcado. Apenas o presidente está com a batuta, mas se não tiver o som do músico, não sai nada. Né? Então, a equipe toda teve um trabalho muito grande. Nós demos sequência no que as presidências anteriores fizeram, que essa é outra vantagem. A nossa entidade não tem contestação, porque ela não tem objetivo pessoal de lucros, Exato. etc. Então, os aventureiros se afastam um pouco, eles não se sentem bem. Né? E com aqueles que estão aqui, são todos missionários. Eles Estão do fazem mesmo por amor, lado. do mesmo lado. É. E, com isso, as batalhas que nós tivemos aqui, as defesas para o setor empresariado, é fruto de conhecimento, de experiências anteriores. Sim. E fomos juntos às autoridades para ver se conseguia melhorar. Como você sabe, nasceu aqui o Simples, o MEI, aqui também o De Olho no Imposto, que é uma campanha extremamente importante. O impostômetro. O impostômetro. Mas o De Olho no Imposto era mostrar na nota fiscal o quanto você estava pagando de tributo da mercadoria. Porque muitas vezes o público que não conhece imagina que ele está pagando porque um comerciante está tendo um lucro maior, etc. Mas não é verdade. Muitas vezes a margem de lucro é muito menor do que o custo tributário, Sim. porque a nossa carga tributária é muito alta. Então, essa campanha de olho no imposto, que acabou por uma lei que determina que esteja incluído na nota fiscal o quanto se pagou de imposto, deu uma melhor visão para a população consciente do quanto nós temos de carga tributária, que ainda é uma luta que precisamos diminuir. Não, a associação tem total relevância, tem o impostômetro, depois veio o Gasto Brasil, esse trabalho que foi feito e que é um site que está no ar, impostômetro.com.br, se eu não me engano, não é? Isso. Tem página própria, agora tem Gasto Brasil lá dentro, com todas as informações dos gastos dos órgãos públicos, seja ele municipal, estadual ou federal, e também poder judiciário. Então, você quer saber quanto eles estão gastando? Entra lá no gastobrasil.com.br. Desculpa, este é o site, gastobrasil.com.br. E aí, entra lá para ficar indignado. É verdade. Agora, vamos falar o seguinte. Eu quero aqui três marcas, três realizações desta gestão que o senhor leva com orgulho e também fica como legado. Pela primeira vez, tanto o Estado como a Prefeitura e a sociedade civil estavam no mesmo lado. Isto tornou possível que a revitalização do centro e o comércio florescente da região central acontecesse. Então, este é o maior prêmio que eu levo dessa gestão. Eu fico satisfeito em ver voltar a passar nessas ruas comerciais que no passado foram ícones de todos os tipos de negócio e perceber que a população está voltando. Né? Tá mesmo. A população está voltando, empresários estão mais interessados em abrir negócios aqui, não é que estão só interessados, eles estão de fato abrindo. A gente que frequenta aqui todos os dias vê essa movimentação, essa abertura, aos poucos é uma porta nova que se abre, você, teve um outro negócio ali que abriu, é um bar, é um restaurante, ou seja, existe realmente um olhar, e eu vejo no TikTok, que é aquela rede social, um movimento muito grande de influenciadores que gostam e que moram na região central de São Paulo, fazendo muitos vídeos e propagando esta informação que é verídica, de que o centro está mais seguro,
de que o centro está mais animado, de que agora tem balada no centro. A gente tem o edifício Martinelli, que vira e mexe tem alguma coisa ali, é bonita a vista. A gente tem o Shopping Light, que está todo bonito também. Enfim, agora vem a Times Square. Então, a gente vê mais policiamento na Sé e nas redondezas. É verdade, isso não é propaganda de gestão nenhuma. Quem está aqui sabe que isso de fato aconteceu. E eu sei desde o dia 1 aqui na agência que essa é uma bandeira e que o senhor lutou muito por isso. E realmente a prefeitura abraçou a causa junto com a associação Com comercial. certeza. Com certeza. E voltou a, a dar uma vida numa região onde São Paulo nasceu. Né? Sim, pô, o Marco Nós Zero é temos aqui, né? aqui os museus, nós temos aqui. Então, quando eu passo na frente do pátio do colégio e eu vejo um grupo de jovens, estudantes, indo visitar o marco da cidade, eu acho extraordinário. Acho essa oportunidade muito boa que foi dada por essa junção com uma prefeitura muito ativa, com um governo do estado muito preocupado com a segurança, né? Então, o Smart Sampa hoje trouxe, sem dúvida nenhuma, uma valia muito grande para a segurança individual. Para quem não sabe, o Smart Sampa é um sistema de monitoramento 24/7 que a prefeitura implantou, tanto com câmeras próprias, como também em parceria com algumas empresas ou bairros que têm monitoramento. Então, agregando todas essas câmeras, eu acho que elas já passam de 20 mil aí na cidade e tinha uma previsão de aumentar isso. Vai aumentando aos poucos. Vai aumentando aos poucos. Mas eu quero dizer para você acrescentar o seguinte, que hoje qualquer edifício, qualquer condomínio, ou mesmo uma câmara individual de loja, pode estar ligada ao sistema. Exato. Essa abertura também foi uma grande vitória. Eles tiveram muitos entraves para poder, por causa da LGPD, Sim, esse tipo de coisa. E a associação comercial participou ativamente para a liberação, porque nada é melhor do que mostrar a realidade das coisas, né? Então, você veja, quando passa um indivíduo procurado pela polícia, o sistema de reconhecimento facial grava e já a polícia aborda a criatura. Já tivemos mais de 1.000 apreensões de pessoas procuradas, já passou de 1.000. Agora, então, centro é um ponto 1 para o senhor. Ponto 1. E aí, o que fica como ponto 2? O ponto 2 foi a rede das distritais. Hoje, elas todas conversam entre si, todas têm a mesma filosofia, o mesmo trabalho e a mesma oferta de serviços ao público. O que nós quisemos fazer era levar os mesmos serviços prestados do poupa-tempo do empresário, que é o nosso balcão do empreendedor, para as 15 distritais. E hoje, em qualquer região da cidade de São Paulo, nós temos toda essa facilidade, o que não obriga o empresário de uma determinada região ou bairro ter que vir ao centro para resolver seu problema, ou, se não for ao centro, a repartição que estiver distante. Hoje, ele pode, dentro da associação comercial, da distrital, seja ela qual for, obter todos os serviços para a sua comodidade. Para a sua empresa. Para a sua empresa. Entendi. Então, houve uma integração entre todas. São 15 distritais hoje. São 15 distritais. A cidade é muito grande, né? Precisa de... São Paulo cresceu desordenadamente, né? E você tem, por exemplo, uma região com 4 milhões de habitantes, que é a Zona Leste. Então, lá nós temos a distrital Moca, Tatuapé, Penha e São Miguel Paulista. Nós atingimos até os extremos. Só nessa região. Você tem na região sul, oeste, você tem na região norte. Então, todas as regiões da cidade hoje estão abrangidas. Então, isso é um trabalho de integração muito importante. E o terceiro foram as parcerias com outras entidades, porque a associação comercial entendeu como uma entidade
de classe, embora nós tenhamos todos os setores de atividade, a necessidade de ouvir as outras comunidades, porque o setor do empreendedor, as dores. daqueles que produzem, geram... As dores deles, né? Exato. Então, isso também foi uma tarefa que nos deixou gratificante. Ainda ontem tivemos uma reunião. Hoje nós temos 74 entidades ligadas às mais diversas em todos os setores, comércio, serviços, né, indústria. Parceiras da Associação Comercial. Associação. Não que a associação lidere. Todas elas formam um conselho consultivo, onde todos têm a mesma força de trazer informações e levar. Então, as experiências são trocadas. Na sua gestão, o conselho foi ampliado, é isso? Foi ampliado e para entidades. Né? Para entidades. Além das pessoas, além dos empresários, as entidades que representam. Então, as parcerias que nós temos, seja na área do comércio, seja na área da indústria, seja na área de serviços, possibilita que todos troquemos informações e o setor empresarial como um todo, lato sensu, tem uma direção a seguir. Sim. Né? Já vi Com manifestos saindo dessas reuniões. Exatamente. Já vi reuniões dessa natureza acontecerem por conta de alguma preocupação específica que estava afetando mais de um segmento, como é o caso das bets, por exemplo. Pois é. Essa interlocução com essas outras entidades, essa junção de forças também acaba ajudando num pleito em Brasília. A voz, ela acho que fica um pouco mais grossa, não é, doutor Ordini? Com certeza. E ela mostra para as autoridades que o grupo está do mesmo lado, coeso, com as responsabilidades que todos os setores têm, mas também com os direitos que devem ser observados. Né? Isso acho que é importante. Sim. Eu vou mostrar aqui o livro que o pessoal aqui da comunicação da Associação Comercial aqui de São Paulo preparou, que é um compilado muito simbólico de tudo não, porque tudo acho que não cabe aqui, mas de boa parte do que foi feito na gestão do Dr. Ordini e que termina nesta segunda-feira, dia 30. Aqui a gente tem algumas informações muito valiosas e que marcam aí uma parte da história da existência da Associação Comercial. Mas aqui também eu quero fazer um reparo. É uma prestação de contas dessa administração. Nem tanto para os olhares não é o externo, é o olhar interno. Mas mostrar aquilo que foi feito, porque a memória é importante. Sim, precisa ficar registrado. Exatamente. O livro é um registro do que aconteceu, né? Exatamente. Ou do que se imaginou, enfim, no caso das fantasias. É uma forma de eu cumprir a minha obrigação, mostrando para os meus pares e para toda a sociedade aquilo que fizemos durante esses 3 anos. É isso, e está muito bem feito. Inclusive, parabéns ao pessoal da assessoria de comunicação. O mérito é deles, realmente. Eles são muito bons, né? A gente precisa reconhecer isso. Agora, existiram outras entregas, né? O próprio livro entrega isso aqui, né? Juizado especial e compliance, por exemplo. Bom, esse é um trabalho extremamente interessante, porque a entidade, além de ter já os seus valores, ela busca sempre rejuvenescer e sempre está a par do dia a dia. Um deles é a implantação do compliance, que desde o ano passado demorou 1 ano para ser implantado e que hoje já está em plena atividade. Agora você tocou num outro ponto, que também é um dos pontos que eu fico muito feliz. Foi a implantação da Câmara de Mediação e Arbitragem, a nossa CEMAC, que foi criada em 2022 e hoje já tem uma atividade razoável. E junto com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
nós implantamos o juizado de pequenas causas, que é mantido aqui no prédio em frente à Rua Boa Vista, né? Onde também ajudamos o judiciário a deslanchar os processos e resolver os pequenos conflitos. Exatamente. Então, a gente tivemos outros pontos altos aí que aconteceram na sua gestão, né? Então, a gente tem a história da mudança da sede administrativa do governo do estado, que também foi uma bandeira levantada pela Associação Comercial de São Sem Paulo. dúvida. Foi um sonho que, lá atrás, do Guilherme Afife, e naquela época lembrava que a nossa cidade, diferentemente de outras que têm uma característica própria, era a ferrovia que reunia as pessoas. E tudo acontecia, vamos dizer, na estação, né? E o centro da cidade é muito rico nisso, né? Nós temos hoje mais fraca, porque houve uma perda das ferrovias, mas estações que marcam uma posição. E lá, na Estação da Luz, no bairro do Campos Elíseos, que é um dos bairros mais bonitos, muito embora estivesse muito deteriorado, eu não sei se você sabe, foi a primeira avenida com 4 pistas de cada lado, com canteiro central e uma calçada muito longa. Olha, não sabia não. Ela é bonita e se pode perceber a beleza dela, que é a Avenida Rio Branco, que vai dar lá no Campos Elíseos, né? Uhum. Ela começa aqui no Paissandu e vai até a Marginal, passando exatamente por aquela região onde estava localizada a antiga sede do governo do estado. E em torno daquela sede, na Praça Princesa Isabel, é que será reconstruída o centro administrativo, e aí trazendo também mais vida para aquela região. Eu estou falando de bandeiras que a casa levantou, né? Não que é só para ficar claro, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir. A gente sabe quais foram os feitos exatos aqui que tem relação direta com a casa, o juizado especial, o SEMAC, a própria agência de notícias, a implantação do compliance aqui dentro, enfim, são iniciativas, a integração das distritais, uma série de iniciativas que realmente foram tomadas e realizadas na gestão do senhor, outras que aconteceram na gestão do senhor também por uma interlocução que a casa e o senhor também teve com organismos governamentais, como o próprio governo do estado, a própria prefeitura, pelo Requalifica Centro, pela melhoria da região central da cidade. E aconteceu outro episódio aí recente também da sua gestão, que foi a aprovação da urgência para o novo teto do MEI. E isso é muito importante. Não tenha dúvida. Nós participamos. Isso é um grupo de toda. Aí já Exato. entram todas as associações, né? Através da CACB. E esse trabalho tem sido coroado de êxito e, para minha felicidade, está acontecendo aqui. O MEI é uma das criações mais importantes que o setor empresarial tem. São pequenos microempresários, pequenos empresários que viviam na informalidade e não tinham condições de regularizar uma empresa pelas obrigações que tem, e ele é um profissional ou às vezes é um prestador de serviço pequeno que não tinha condição. O MEI trouxe para ele segurança e, por outro lado, deu segurança para o Estado, porque esses pequenos, que hoje já somam mais de 14 milhões no Brasil, eles geram pagamento de imposto, geram pagamento da Previdência Social, que no futuro dará direito a eles a terem uma aposentadoria. Se não quebrar até lá a Previdência, né? Nós achamos e rezamos para que não quebre. É verdade. Vamos entrar no campo econômico agora? Acho que a gente já falou um pouco de associação comercial, falou de passado, falou de presente. Agora vamos falar um pouco de economia, para a gente entrar na etapa final aí do podcast
E o senhor, antes que eu vá para o tópico seguinte, quero deixá-lo muito à vontade, para que o senhor quiser fazer algum tipo de comentário ou dar alguma explicação que ainda não foi dada sobre a sua gestão, por favor, fique à vontade, porque o tópico seguinte a gente entra no campo economia, política, esse tipo de coisa. Bom, na verdade, dentro das atribuições da nossa função, procuramos participar de todos os atos em que a sociedade era chamada. Uma delas foi a reforma tributária, que, embora não seja a reforma dos nossos sonhos, ela aconteceu. E nós, todos os instantes, participamos de todas as discussões. Infelizmente, não fomos vitoriosos em algumas das propostas que fizemos, que nossa entidade propôs 1.200 emendas. Estou sabendo. E, infelizmente, não foram aceitas. E isso deixou alguns pontos, mas que esperamos aí, na fase agora da regulamentação, nós consigamos acomodar algumas situações, como parece que está acontecendo com boa vontade dos nossos gestores. Espero que sim. Inclusive, o senhor já entrou no campo econômico, porque meu segundo tópico aqui era a reforma tributária. E a pergunta seria, é um avanço real ou o pequeno empresário corre o risco de pagar a conta neste novo sistema? E aí eu só vou fazer uma emenda aqui antes de abrir a palavra para o senhor, que tem uma entrevista no ar na nossa página do YouTube da agência DC News, com o vice-presidente jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, que é o Anderson Trautmann Cardoso, que veio aqui a este programa recentemente e explicou sobre alguns dos prejuízos efetivos para o pequeno, especialmente comerciante, para o pequeno varejista. Então, sim, existe um movimento da própria CACB, da própria Associação Comercial de São Paulo, para que essas entidades sejam ouvidas, e também um alerta para que o pequeno, micro, se estabeleça de alguma maneira, fique muito bem informado para essa virada de 2026 para 2027 por conta do split payment. Isso vai tirar fluxo de caixa deles. Com certeza. Esperamos, é uma incógnita, porque nós hoje ainda não temos a vivência do dia a dia disso. Então, não queremos ser pessimistas, mas otimistas também não podemos ser. É um entrave, é uma dificuldade que pode movimentar e prejudicar o giro do capital. Total. Das pequenas empresas. A liquidez, porque nós não sabemos como isso deverá ocorrer e não poderá deixar de ser cumprido. Alguns defendem que isso não vai acontecer porque o valor já teria sido pago, etc., pela operação anterior, mas, enfim, não queremos entrar muito no aspecto técnico disso, mas podemos dizer o seguinte: os pequenos empresários poderiam ser mais poupados, porque hoje eles têm a mesma obrigação que os grandes terão. Só que os grandes têm um aparato de segurança muito grande que ele não tem, né? E isso vai dificultar. Por exemplo, nós vamos conviver com 2 sistemas tributários durante algum tempo, né? Então, serão 2 contabilidades fiscais que terão que ser mantidas. Isso significa custo a maior para o pequeno empresário. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então, esperamos até que, ao invés de estar programado para 10 anos, alguns falam que pode ser reduzido para 7, e nós torcemos para que isso acabe o mais rápido possível, porque vai ser difícil manter 2 contabilidades, 2 custos, 2 obrigações, e o pequeno sabe fazer aquilo que ele se propôs, vender e comprar, prestar serviço. Essa é a operação que ele deve ter. E ele não tem uma máquina por trás que possa lhe dar apoio. Ele tem o contador, que é a única autoridade, vamos dizer assim, contratada por ele para poder ajudá-lo. Só que, evidentemente, o contador vai cumprir as obrigações
para evitar qualquer penalização para ele. Mas era preciso mais, é preciso que houvesse uma orientação, uma busca de um caminho mais fácil, né? E isso vai depender muito da boa vontade do sistema, porque da forma que foi apresentada a reforma tributária, nós não vamos ter nenhuma simplificação até chegar na sua conclusão. Ápice, final de 2032, início de 2020. E a gente está em ano eleitoral, as coisas acabam se misturando, não deveria, mas fica uma perspectiva um pouco ruim em relação a esse tipo de alteração que acontece justamente em 1º de janeiro de 2027, quando ou o atual ou um eventual outro presidente tomar posse, quer dizer, aí troca a gestão, e aí começa uma administração nova, e aí está tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo, aí ele não pode demitir os técnicos, e aí, enfim, é complicado. Com complicado. certeza. Como é que o senhor avalia a resistência? Como é que o senhor avalia a resistência do empresário de São Paulo, do país, diante dos juros altos e dessas incertezas fiscais, daquilo que a gente vem vivendo aí nos últimos anos, doutor Ordini? Com muita tristeza, né? Muita tristeza e muita preocupação. Tristeza porque nós somos um país rico, muito rico. Só que nós vivemos como aquela família rica que vive de forma miserável. Não sabe aproveitar ou não pode aproveitar porque não conhece. Só que, neste nosso caso, é pelo nosso sistema governamental, os erros cometidos, né? E isso acaba gerando uma economia, como nós estamos vivendo, muito confusa, onde a nossa dívida externa é muito elevada, o custo de juros que nós pagamos, ela asfixia a nossa economia, e, no final da conta, quem vai pagar isto é o contribuinte, é o consumidor, é a população, que às vezes nem sabe o quanto ganha. Até mesmo aqueles que ganham a Bolsa Família não sabem que, indiretamente, estão pagando ali de 20% a 30% do imposto que está embutido nas mercadorias que ele vai comprar. E isso não traz nenhum benefício. Com relação às empresas que necessitam de financiamento, os juros de 15% é fora de propósito. Para o consumidor, para a pessoa física, os juros, então, estão muito maiores. Então, a nossa economia está travada. A gente está com um pouco de azar também, né? Porque no momento em que o Banco Central sinalizava iniciar a trajetória de queda dos juros, a guerra estourou no Oriente Médio, e aí o fator geopolítico falou mais alto, o corte foi tímido, 0,25. Então, as projeções para final de ano que os grandes bancos e analistas estavam fazendo já meio que caíram por terra, e agora verdade. meio que uma análise do dia do mercado para entender no curto prazo o que é possível ser feito, porque com o Trump cada dia tomando uma atitude diferente, enfim, tuitando uma coisa que mexe no mercado global, fica um pouco difícil de prever, né? De fazer uma previsibilidade. E o varejo é um dos segmentos que precisam de previsibilidade, né? De muito mais tranquilidade do que tem hoje. Exato. Você imagina conviver com o custo do petróleo, que até pouco tempo estava a 70, de repente passa para 110, de repente cai para 90, no dia seguinte. Trabalhar com uma instabilidade dessa, né? Não estou nem falando na falta do produto. Exato. Né? Mas tudo isso vai gerar. Gera inflação, poucos né? dias, um industrial do setor que utiliza insumos derivados de petróleo está dizendo que ele não recebeu a mercadoria. E isso vai atrapalhar a sua produção, vai atrapalhar, consequentemente, o mercado e todo desencadeia graças, ou em consequência, porque não tem nada de graça,
em consequência É. dessa guerra relativamente desnecessária. Mas são os entraves que a nossa vida traz. Né? Exatamente. É. O Simples Nacional nasceu aqui. Isso é algo muito grande. Qual é o próximo passo, na sua opinião, para que o imposto não seja um teto que impede o pequeno de virar médio? Olha, isto é o entrave maior é a visão fiscal sobre o Simples. A Receita Federal, os técnicos, veem no Simples uma evasão tributária. Nós, da iniciativa privada, vemos como uma inclusão social. Se nós pudéssemos voltar para o passado e ter uma visão clara de como era a atividade comercial fora do mundo real, fora do mundo organizado, nós íamos nos lembrar que poucos eram regulares. Os pequenos não tinham condição de manter uma empresa regular, cumprindo todas as obrigações. E não que ele fosse desonesto, mas era próprio da natureza e, muitas vezes, o custo daquele imposto que não foi pago era a forma dele transferir o menor preço para o consumidor. Quer dizer, às vezes a ausência do imposto não era para enriquecimento dele, empresário, e sim para a sobrevivência do seu negócio. Isso não é reconhecido, pelo contrário, o fiscal acha que ele Está super beneficiado. estava se beneficiando. Não é verdade. Nós que militamos há muitos anos no setor, a gente percebe isso. Hoje, a inclusão do Simples trouxe a simplificação para aquele pequeno empresário. E como ele foi proposto no passado, mas não foi aceito, ele atingiria o limite e, a partir do limite, em formas de degrau, ele ia aumentando a escala. Ou seja, eu tenho todos os benefícios do Simples até X cruzeiros, X reais. Cruzeiro Opa. não, né? Isso é o passado. X reais, quanto? A partir dali, eu começo a vender e pago apenas sobre essa diferença um pouco mais de imposto. Isso permitiria dar uma folga a esse empresário e também dar um norte para ele crescer. Aí, de escala em escala, ele chegaria à grande empresa ou à média empresa e dentro do lucro real, porque é a única forma mais correta dele pagar o certo e não pagar mais. Porque muitas vezes, tanto no Simples como no lucro presumido, você paga mais imposto do que deveria. Porque o lucro é presumido. É presumido. E aí você tira uma média e às vezes está pagando a mais, né? Exatamente. Ano de eleição. Polarização política. Chato falar disso. Ai, polarização política. Acho que todo mundo pergunta, não tem como escapar muito disso, mas Nós não devemos fugir dessa não dá pergunta. para. Não vamos criar narrativa, né? Ou entrar na narrativa, mas é importante um posicionamento. Né? O posicionamento, aliás, de toda a área, toda a cadeia da associação comercial é um só. Nós não temos partido, ou melhor, o nosso partido é o Brasil. Mas temos um lado. O lado é da livre iniciativa, da democracia, da liberdade de empreender, do direito de expressão. Esses são valores que nós não abrimos mão. Né? E o candidato que vai se apresentar com esse programa tem nosso apoio, evidente, mas independe do partido que ele estiver. Agora, essa posição antagonista de um lado Polos de direita, opostos. os polos opostos, isso não é bom para o país. Né? Então, o ideal é que nós conseguíssemos romper essa barreira e ter um presidente novo, com vontade de trabalhar e, acima de tudo, com liberdade ideológica. Nós não somos a favor disto, daquilo, nós somos a favor do Brasil. O que é melhor para o Brasil? O que é melhor para a sociedade? O que é melhor para a população? Né? E nós somos
parte dessa população. Então, nós queremos um bem-estar da minha casa, você da sua, e todos nós. Nós queremos a nossa família com condições de ter uma vida melhor. E aquele que permitir isto, e nós só acreditamos na iniciativa privada, porque o Estado, na nossa opinião, não terá condições em nenhum momento de ter uma economia livre. Haja visto a China, que ela tem uma posição política fechada, mas uma economia Totalmente aberta. Totalmente aberta, né? São empreendedores que vão abrir os seus negócios e geram trabalho, renda, e hoje eles têm um crescimento. Segunda economia. Não é isso? Então, os Estados Unidos estão morrendo de medo da China, né? Estão aí tentando estratégia para lá, estratégia para cá, enfim. É guerra, mas vamos lá, vamos para um momento pré-despedida no programa, porque o Dr. Ordine vai continuar dentro do sistema, vai continuar dentro da casa também, né, doutor Ordine? Lógico, lógico. Eu saio da presidência, mas fico na casa. Claro. Vou ter... Esse é natural aqui, né? Natural. Ninguém sai, né? Ninguém exatamente, sai. Exatamente. E por que isso? Porque todos têm o mesmo propósito, a mesma filosofia, a mesma maneira de ser. A nossa filosofia é este novo presidente que vier encontrar em nós o apoio, né? E ele dar continuidade à sua atividade com a liberdade que o presidente precisa ter. Tá, vamos tocar só num ponto emocional agora, antes de finalizar, que o senhor mencionou que entrega o bastão com um certo aperto no coração. O que é que vai deixar mais saudade na rotina da presidência? Bom, num primeiro momento não vai deixar. Né? Está cansado, né? A atividade é muito intensa, mas tenho certeza que nós vamos sentir essa convivência, esse dia a dia, com a oportunidade de levar os sonhos para a realidade, de ajudar a construir o país, de ajudar a empresa, o comércio, a atividade empresarial ter vida longa. Isso vai deixar sempre uma saudade. Mas o senhor vai ser parte do processo. Mas sim, continuaremos juntos aqui. Aliás, já tem alguns encargos já previstos a convite do novo presidente, né? E também junto, porque, como você sabe, a Associação Comercial faz parte da FACESP, que é a federação, sim. E a federação faz parte da confederação. Que é a CACB. Então, nós temos trabalho pela frente em todos os 3 estágios. Municipal, estadual e federal. Com certeza. Então não vai dar tempo para ter muita saudade. Não vai. Mas me fala uma coisa, eu acompanhei uma parte da sua gestão e sua agenda, inclusive, né? Porque a sua agenda é pública, né? Internamente a gente consegue acessar a agenda do presidente, não todas as pessoas, mas algumas conseguem, até para entender aí, né, se cabe alguma coisa, se não cabe, se eu posso entrar na sua sala, se eu não posso. Mas era realmente... são muitas pessoas. É uma agenda apertada, sim. Conversando com gente de tudo que é tipo, isso de aí. Tudo que é lugar, de tudo que é setor. É verdade. É uma coisa impressionante. E do ponto de vista pessoal... sai mais rico de informação, claro, mas analisa isso para mim. Não, é o que você falou, a vida durante o dia do presidente, ela é extremamente variada. Né? Nós não enfocamos um único, é a diferença da atividade profissional, porque você foca num único assunto. Nós temos vários. Nós temos uma parceria, nós temos uma homenagem, nós temos uma festividade, nós temos um seminário, nós temos uma reunião. Agora, isso traz para nós uma visão maior, não tenha dúvida, né? E é gratificante quando a gente gosta de pessoas. Para o mais importante instrumento para que a gente seja um bom presidente é gostar de pessoas e saber ouvir. Falar menos e ouvir mais. Dizia um amigo meu que nós temos 2 ouvidos, que é para ouvir mais, e uma boca para falar menos. É verdade. Uma frase lapidar, doutor Ordine.
Bom, a frase que eu gosto é de construir, né? Eu acho que o ser humano tem que ter esta meta de construir, mas ao mesmo tempo de servir. À medida que nós vamos ganhando espaço, nós temos que repartir isso, não como uma forma de demagogia ou mesmo que outros são menores, é porque eu acho que é importante dar de si antes de pensar em si. Esse é o slogan do Rotary, né? E nós fazemos parte também. Mas essa preocupação de servir é a que mais alimenta a nossa alma. E por isso eu posso dizer a você que saio muito feliz quando eu vejo algum trabalho voluntário feito por nós, pelo grupo, ou fora daqui, mas que gere frutos. Não para ter um agradecimento da pessoa, isso não. Não se deve esperar nada, né? Porque se não vier, você não está esperando. E se vier, muito bom, né? Isso é importante, mas eu acho que o mais importante é construir. O Brasil precisa de gente que ajude a construir, com amor. Isso é importante, né? Ter um sentimento envolvido, não ser uma coisa certeza. fria, calculista, né? Não. Acho que não tem como, né? Acho que se a gente é movido, né? Se é uma paixão, tem um sentimento aí, né? Claro, E eu acho claro. que isso move, e move com Com genuinidade, né? E dá para ver que realmente o senhor faz com amor e paixão e que o senhor gosta muito e que estava trabalhando feliz todos os dias. É muito visível isso. Então, da nossa parte aqui, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente continua juntos. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e deixo para todos os nossos companheiros um voto de otimismo. Acreditem no Brasil. O Brasil precisa e merece do nosso crédito. Obrigada, doutora Odine. Esse foi mais um episódio do DC News Talks. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.